Oi galera, eu sou Miguel Afa, estou aqui hoje no MAN para fazer esse encontro no canal da Rede Namid de como desenhar com caneta Bic. Sou nascido e criado no Complexo do Alemão. Eu costumo dizer que o grafite, a arte, ela me proporcionou coisas além de desenhar e pintar, sabe? Ela me deu uma razão de viver. Eu trabalhei como arte educador, projetos relacionados usando a ferramenta do grafite como forma de inserção e de educação durante muito tempo na minha vida. Hoje nós vamos desenhar com caneta Bic e eu tenho uma história com a caneta Bic que é muito legal. Assim, eu comecei a fazer grafite em 2001. Eu tinha apenas 13 anos de idade, jovem do Complexo do Alemão. No grafite existe o hábito de você treinar bastante no papel, no sketchbook, né? Para quem tem um sketchbook, para quem não tem pode ser só uma folha. Não adianta você chegar na pintura e criar na hora quando você está começando, então você precisa treinar bastante. Eu não tinha muitos recursos. Eu estudava numa escola municipal e a escola municipal dava um kit, né, de materiais. Dentro desses materiais vinha uma caneta Bic. Eu desenhava muito com caneta Bic quando eu me inseri no grafite, assim. Estou falando de 20 anos atrás. Me ajudou muito a evoluir e era comum entre os grafiteiros favelados e periféricos. Assim, uma galera desenhava com caneta Bic. Eu lembro do Bob fazer muito com caneta Bic. Eu lembro do Akuma também, que ele fazia umas paradas incríveis com caneta Bic. De olhar aquilo e achar mágico, né? De você entender como que é o processo, como você atinge aquelas graduações, aquelas tonalidades através de uma caneta, né, cara? Isso era incrível, era mágico pra mim. No encontro de hoje, nós vamos usar uma caneta Bic e uma folha de papel sulfite. E, cara, um exercício muito legal é a gente fazer linhas aleatórias, mas brincar com essas linhas. Ora você intensifica a força da caneta no papel, você pressiona, e horas você vai diminuindo a intensidade dessa força e desse contato da caneta com o papel. Então é um exercício bem solto. Eu sugiro não tirar a caneta do papel e você começar forte. E a partir desse forte você vai tirando essa força e você vai ver que vai ficando mais fraco. Aí você tenta seguir fraco, depois vai intensificando, sabe? Aí você vai entender a força que você precisa fazer com a caneta no papel para atingir o tom que você quer. Você quer um tom mais claro, obviamente você vai quase que raspar a caneta sobre a superfície, no caso aqui o papel. Se você quer um tom mais escuro, você vai intensificar esse contato, que você já vai se habituando, entender qual é o tom que você vai usar e como você vai chegar no tom que você quer. Não existe uma regra específica, como você se sente confortável de fazer. Você quer um tom mais claro? Você dá uma deitadinha na caneta que ela fica mais clara. Se você deitar mais, você vai perceber que ela nem vai pigmentar o papel, ó. Aí você levanta um pouquinho e você já entende que ela começa a rabiscar. E aí você vai graduando aqui, ó. É um outro método de você atingir esses tons mais clarinhos. Agora, quem já tem um pouco mais de habilidade consegue fazer esses tons mais claros mesmo com 90 graus. É interessante porque você só guia a caneta, deixa o próprio peso dela trabalhar. Você só vai guiando, a sua mão torna só um guia. E aí, se você quer graduar o tom, repito, você intensifica essa força. Não a ponto de rasgar o papel. E aí você pode ficar brincando com isso durante o tempo que você quiser. Eu sugiro você fechar uma folha inteira com essa brincadeira. O desenho tem muito a ver com memória, né? Nesse processo aqui deu pra gente entender como funciona esse lance de graduar, né? Eu sugiro todos vocês fazerem esse exercício e deixem aqui nos comentários a experiência de vocês. Resolvi pegar uma imagem de um grafite meu, que já existe. A partir dessa imagem eu vou criar o desenho com a caneta Bic. A gente vai começar rascunhando o desenho com a caneta Bic bem fraquinha. Eu acho interessante fazer direto com a caneta Bic e não usar o lápis antes, a gente aproveitar os erros, né? Entender e deixar com que esses erros, eles de repente se tornem até novas ideias.
Eu acho bonito o desenho ter todo o processo de construção dele gravado ali, sabe? Vou marcando aqui bem fraquinho para entender como que vai ser a estrutura do desenho. Aqui eu fiz a estrutura, eu marquei a direção dos olhos, do nariz e da boca. Eu não faço um cálculo, porque eu acredito muito no intuitivo. Eu acho que você acaba imprimindo um pouco da tua personalidade. Eu vou estruturando o desenho todo bem fraquinho mesmo. Eu não acredito no desenho, na pintura, no certo e errado, sabe? Então aqui eu acabei a minha marcação e aqui eu entendo o que eu tenho de estrutura do desenho. Eu fiz também uma demarcação aqui do background, né, do fundo. A partir disso eu tenho o espaço que eu vou ocupar no papel e os elementos principais que vão ter. Eu me permito a novas ideias, me permito a novas composições, eu vou sentindo o desenho. Então agora eu vou fazer uma segunda etapa de marcação, ainda fraquinho, que eu vou marcar os olhos, o nariz, a boca, alguns detalhes da personagem. Você pode ter total liberdade de fazer o seu desenho, mas é muito importante para você atingir um resultado que seja satisfatório, você seguir pelo menos as etapas em termos de construção do desenho, seja ele qual for, sabe? Você pode fazer o desenho, querer fazer o desenho mais complexo e mais simples, mas existe uma etapa que é interessante ser cumprida, ser minimamente respeitada, que é essa caneta bem fraquinha, porque ela te permite você esculpir o desenho e moldando gradualmente. Eu estou trazendo bem a linguagem do meu trabalho mesmo, sabe? Não é porque está desenhando com caneta Bic que você tem que se adaptar ao estilo de desenho sombreado ou alguma coisa do tipo, sabe? Acho que vocês precisam entender e fazer do jeito de vocês. É tipo fazer um desenho com caneta Bic, mas o seu desenho, sabe? Muitas vezes a gente acaba se sentindo desconfortável porque faz uma comparação com o que o outro faz. Acaba se desmotivando e achando que não é capaz, quando na realidade a única diferença entre você e o outro, de repente, seja o tempo. E que tudo tem seu tempo, né? Eu digo isso porque eu fui muito ansioso. Entender o seu processo, entender e respeitar. Então aqui eu fiz uma segunda marcação de tudo que vai ter no meu desenho. Vocês acreditam que é possível fazer um desenho de qualidade com materiais simples, usando apenas uma caneta e um papel? Vocês conhecem artistas que fazem trabalhos legais com materiais simples? Se sim, deixa um comentário aqui embaixo, marca o nome do artista. Agora a gente vai para uma etapa do desenho que eu considero a mais divertida, que é você começar a definir e a brincar com o resultado final, né? Eu particularmente deixo o desenho me conduzir, vou num processo muito intuitivo, não vou seguir muitas regras de anatomia e nem um degradê perfeito. É muito importante se divertir durante o processo de criação. É o momento de você descobrir coisas. E para você descobrir, é necessário você se permitir a talvez no resultado final não gostar tanto, porque é o momento de você experimentar. Então, quando você experimenta, automaticamente você se coloca num lugar passível de erro, né? Mas é nesse momento que vem as grandes ideias, as grandes descobertas. Então aqui eu tô bem livre, sabe? Usando tipo degradê com linha. Um lance que é legal quando você quer graduar, quando você quer fazer tonalidade, né? Quando você vai trabalhar assim, tipo, você fazer o fraco e depois você intensificar. Nunca tentar fazer o forte direto. Você vai intensificando devagarzinho. Existe um método de fazer, uma técnica, a Ashura, que é você seguir numa direção, fazer essas linhas bem fraquinhas numa direção, daí ela vai ficar um tom. Em seguida, você coloca na direção inversa. Você cruza as linhas. E aí você vai ver aqui, ó, que vai aumentar o tom, vai ficar um pouco mais escuro e dá uma textura legal. Eu vou entendendo o que está acontecendo, vou voltando, vou graduando. Eu, de fato, não fico preso a uma regra específica de desenho. E desse exercício você vai criando um senso de composição. Você vai criando ali uma sensibilidade para a tua composição. Eu gosto muito de bater na tecla de que o importante é ser livre e não se prender aos dogmas
do desenho. Esses dogmas, eles só ficam reforçando para você que você não consegue, que não dá. Quando você se liberta, é quando você se encontra e começa a evoluir de fato. Acho muito importante, tipo, quando você está pensando em desenho ou em pintura, ou um desenho em prol de uma pintura, você criar símbolos e signos. Isso ajuda no desempenho da sua linguagem autoral e seu estilo. Tem uma boa parte já estou partindo para a finalização. Tá curtindo aí, deixa um like e se inscreve no canal da Regina Mi, que haverão muitos outros encontros como esse. Eu geralmente gosto de fazer esse linear, eu sempre faço uma analogia com mapas, sabe, com pensamentos. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer o convite, para mim é um privilégio. E é isso, fé. Estou aqui hoje no MAN para fazer sem esse gesto, né? Pô, o patrocinador agora vai ficar feliz, porque eu falei bico, eu acho que umas 487 vezes. Ficou bem sucinto, né? Bem tipo Jornal da Globo. Aqui tá como... Acabou? Parei. Inferno.